Olá, amigos e amigas. Olá a todos aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, prezam em praticá-la, e isto é louvável, é bom e agradável ao Senhor, porque disto depende o nosso destino eterno. Então, meus irmãos, eu quero trazer hoje uma pequena meditação, porque eu sei que muitas pessoas, elas não buscam o conhecimento e por isso são enganadas facilmente com as ideologias e práticas deste mundo, porque tudo que vem do mundo é contrário à vontade de Deus e está na contramão de Deus. Mas mesmo assim muitos aderem por não conhecer na íntegra a palavra de Deus, né? E se conhecem, não são verdadeiros praticantes, sempre deixando a desejar em alguma área. Então hoje eu quero mostrar para vocês, alguém já viu falar em relativismo? Talvez alguém já tenha ouvido falar, mas não sabe o significado, não sabe o que ele significa, o risco que ele é para o povo de Deus, e não só para o povo de Deus, mas para toda a sociedade em si. Porque são os valores judaico-cristãos que preservam a humanidade, a sociedade e os homens como um todo. E o relativismo tenta tirar isso de nós, tenta nos levar para outra direção, tenta nos enganar. Então vamos ver aqui, conforme a palavra de Deus, o que é o relativismo e para o que ele foi criado e o porquê ele foi criado. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor, que é a única verdade que existe em todo o universo, sempre foi e sempre será. E aqueles que se norteiam pela palavra de Deus jamais serão enganados. Então vamos ver aqui no livro do 1 aos Coríntios, capítulo 21, versículo 22 em diante. Vamos ver aqui o que diz. Começa assim, a partir do 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Louvado seja Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para produzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Louvado seja Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então tá aí, meus amados, o texto bíblico que nos chama a atenção e nos diz que, já que no primeiro versículo diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que
a pregação da palavra de Deus, que é a verdade, que deve regir nossas vidas e todas as gerações, é a única coisa a qual devemos nos apegar e crer, porque Deus está salvando, porque a pregação do Senhor para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação dos homens e de todos aqueles que creem, né? Então o apóstolo Paulo, ele é muito sábio quando ele abre a sua boca cheio do Espírito Santo e prega esta palavra, mostrando que porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. No versículo 25, né, aqui, que a palavra de Deus nos fala através do apóstolo Paulo. Então, meus amados, aqui está uma verdade absoluta, como eu disse, que nós temos que nos nortear, nos guiarmos e praticarmos ela, porque no sentido espiritual é a única coisa que nos leva aos portais celestiais e à vida eterna com o Senhor. E aqueles que são selados pelo Espírito Santo jamais serão enganados pelo sistema deste mundo, por qualquer coisa que o inimigo crie neste mundo, ideologias e seja lá o que for. Os selados pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, jamais serão enganados. Por quê? Porque quem é selado pelo Espírito Santo tem os dons, principalmente o dom de discernir. E quando ele abre esse entendimento através do Espírito Santo, ele passa a entender que ele é propriedade divina. E isso mostra o quê? Mostra que o verdadeiro cristão tem dono e foi comprado pelo sangue de Jesus. E com isso nós temos uma segurança eterna, né? Porque funciona como um penhor, ou sinal de que Deus cumprirá as promessas da redenção final em todos os homens e em todos aqueles que creem. Então, nossa vida, ela tem que estar alinhada com Deus, alinhada com os processos de Deus e com a sua palavra, né? Porque a presença do Espírito Santo transforma o coração, nossos corações, e gera testemunho, nos mostrando que somos filhos de Deus. E como filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, eu volto a dizer, jamais seremos enganados. Então, meus amados, abrindo aqui o leque da palavra de Deus, o relativismo, eu fiz a pergunta: o que é e para que ele foi criado? Ele foi criado justamente para combater os valores judaico-cristãos, que são os pilares da obediência ininterrupta com Deus, para haver comunhão e direção de Deus para com todos os homens, com todas as gerações, né? Como bem de toda a sociedade humana em si. Vejam aí os seus critérios, direções, processos e propostas. Vamos ver agora o que nos diz o relativismo, que justamente ele é uma linha de pensamento filosófico criada pelos homens que nega a existência de verdades universais, absolutas ou imutáveis. Vou repetir de novo. O relativismo é uma linha de pensamento filosófico criada pelos homens que nega a existência de verdades universais, absolutas e imutáveis. E quem são essas verdades universais, absolutas ou imutáveis? É claro que é a palavra de Deus. Só louco que não percebe isso. Então, se é universal, absoluta e imutável, então elas nunca mudaram, nunca mudará. A palavra de Deus, as verdades de Deus, né, sempre vão ser os mesmos, ontem, hoje, sempre e para todo sempre. Então, o que ele defende? O que o relativismo defende? Ele defende que o conhecimento, a moral e os valores dependem de fatores como contexto histórico, a cultura, o tempo ou o ponto de vista de cada um. Vocês pararam para pensar que a armadilha perigosa
é o relativismo. Vou repetir de novo o que ele defende, para vocês guardar isso no coração de vocês e deixarem de acreditar nas mentiras do sistema gerada por este mundo para destruir a Igreja do Senhor e a sociedade como um todo. Então, o relativismo, entende que o conhecimento, a moral e os valores dependem de fatores como contexto histórico, a cultura, o tempo ou o ponto de vista de cada um. Ora, se eu acabei de dizer que as verdades de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é universal, são verdades absolutas e imutáveis. Então, por que eu vou dar crédito ao relativismo, que diz que eu tenho que me comportar de acordo com os valores que dependem dos fatores humanos, contextos históricos, da cultura, o tempo ou o ponto de vista de cada um? Que armadilha, né? Vocês já pararam, já meditaram nisso? Já pararam para pensar nisso? Então, meus amados, aí está um alerta. Você que conhece a palavra de Deus, se diz conhecedor da palavra de Deus, abra os seus olhos, viu? Procure se desviar das coisas deste mundo. Porque tudo que há no mundo, Deus abomina. Nada que está no mundo, eu estou me referindo à linha de comportamento, de atitude, né? E pontos de vista. Nada disso agrada a Deus. Você tem que se nortear pela palavra de Deus. Você tem que se evidenciar, se dirigir e seguir a palavra de Deus. Porque é ela que vai lhe defender, é ela que vai lhe dar conhecimento, é ela que vai lhe enriquecer e vai livrar você de todos os males que o maligno intenta contra você, seu lar, sua casa e sua família. Agora vamos ver aqui os tipos de relativismo para você ficar ciente cada vez mais do risco que corremos quando deixamos de praticar a palavra de Deus. Tipos de relativismo. Tem o relativismo cultural. O que é isso? São práticas e crenças, né? Devem ser entendidas dentro do seu próprio grupo social, sem julgamento externo. Ou seja, eles não aceitam a palavra de Deus como julgamento. Eles aceitam os critérios do relativismo dentro dos seus próprios grupos sociais que aderem, né? Vamos para a parte da moral. O bem e o mal mudam conforme a sociedade ou a época, sem um padrão ético único. Ora mais, que mentira absurda, meus irmãos. Que mentira absurda. O mal não muda conforme a sociedade. O mal está destroçando a sociedade a toda hora e a todo instante, independente de ética, de padrão, ou seja lá o que for. O certo é que não existe moral na linha do relativismo. Não existe moral. Segundo o seu critério, o bem e o mal mudam conforme a sociedade. É claro que nós sabemos que a sociedade está em mutação, mas para pior, não para melhor. Por quê? Porque abandonaram o Criador, abandonaram os seus critérios, abandonaram o seu amor, abandonaram a graça de Deus. Então é claro que a sociedade ela vai de mal a pior, independente de época. É uma palavra que diz epistemológico. Vamos ver o que significa isso. Significa o conhecimento não é absoluto. Vejam bem, já começo aí preparando a sua mente e o seu coração, dizendo que conhecimento não é absoluto. Quer dizer que o conhecimento de Deus não é absoluto. Né? Ele é válido apenas para quem o percebe sob uma condição específica. Louvado seja Deus. Então, aí está. Um pouco de conhecimento do que é o relativismo, como ele age, qual é a sua missão, para que ele foi criado. Aí está. Tudo que precisamos saber sobre o que é relativismo. Se você não sabia agora, você fica sabendo. Tudo para a honra, a glória e o louvor
do nome do Senhor. Espero que tenham colaborado para o enriquecimento dos amados irmãos e irmãs, de todos aqueles que ouviram este áudio. Fica aí a minha parcela de contribuição, porque não devemos nos calar. A palavra de Deus diz que se a gente se calar, até as pedras clamarão. E é isso que o inimigo quer fazer, ele quer nos calar. Ele quer nos amordaçar, ou então nos tirar do prumo de Deus, inserindo em nós práticas errôneas, conceitos errôneos, ideologias erradas, para a gente propagar, para a gente desvirtuar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas volto a dizer, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que são selados com o Espírito Santo, jamais serão enganados. E falando nisso, eu estou me dando conta e passo a me preocupar também, porque hoje nós sabemos que existe uma gama muito pequena de pessoas no meio do povo de Deus que são selados com o Espírito Santo. Muitos ouvem falar, até ouvem falar em batismo do Espírito Santo, mas não sabem o que é isso porque nunca experimentaram, né? E nem se esforçam para tal, porque também não tem nenhum incentivo, não sabem a importância do batismo do Espírito Santo, o porquê que isso tem que ser e acontecer nas nossas vidas, porque é questão vital, porque a própria palavra de Deus diz que aqueles que não são selados pelo Espírito Santo não têm parte com ele. Não tem parte. Como é que eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, não ando sob a sua direção, sobre a sua inspiração? Como é que eu vou ter comunhão mútua com o Senhor? Ter profundidade com Deus? E essa é a razão de muitos hoje viverem padecendo, porque não sabem da necessidade, não sabem do valor que tem em ser selado pelo Espírito Santo. Porque naquele dia que Jesus vier buscar os seus escolhidos, é claro e evidente que só vai ter esse privilégio de ser arrebatado quem estiver selado com o Espírito Santo. A Bíblia ela é bem clara em relação a tudo isso. Jesus mostrou um exemplo daquelas mulheres, né, 10 mulheres que 5 tinham azeite e as outras 5 não estavam nem aí. E quando o arrebatamento veio, as 5 que estavam preparadas, seladas com o Espírito Santo, cheio do óleo santo, foram arrebatadas e as outras ficaram. Então, meus irmãos, não tem desculpa. Se você não sabe disso, é que você não lê Bíblia. E se lê só por ler, não está nem aí para as coisas espirituais. Não está nem aí para a sua salvação. Essa aqui é a grande verdade. Porque a Bíblia é bem clara. Sem ser selado pelo Espírito Santo, sem comunhão e experiência com o Senhor e profundidade com Ele, não vamos a canto nenhum, ao contrário, seremos destruídos, porque o maligno vai tomar o lugar do Espírito Santo, vai nos enganar, como Jesus disse, que ele se transforma em anjo de luz e continua enganando a muitos. Agora, quem é selado pelo Espírito Santo não é enganado, não. Nunca, jamais será. Essa aqui é a verdade. Então é por isso que muita gente hoje padece, né? Outra coisa, por que a gente não vê mais a operação de maravilhas no meio do povo de Deus? Jesus disse, olha, em meu nome expulsarão os demônios, pegarão os serpentes, se comerem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, e por aí vai. A Bíblia está recheada de exemplo e advertência, mas no entanto o povo não está nem aí. Não estão nem aí, essa que é a verdade. Por quê? Porque são conduzidos por lobos em pele de ovelha, que pregam só mensagens de autoajuda. Não pregam mais, não falam mais do céu nem do inferno, não falam mais da mensagem da cruz, não falam de arrebatamento, nem tampouco exigem que a sua membresia seja selada com o Espírito Santo. São lobos em pele de ovelha, sim, e vão enganando a todos quantos podem, né? Só não enganam aqueles que realmente foram selados com o Espírito Santo. Por que o inimigo não quer que você seja selado com o Espírito Santo? Porque ele sabe que a partir do momento que você tiver
o selo do Espírito Santo, você não vai ser mais enganado. Ao contrário, você vai ser um grande instrumento de Deus nessa terra para ganhar almas para Jesus. E você vai multiplicar os cristãos nesta terra, sim. Então o diabo não quer que você seja batizado no Espírito Santo, porque ele sabe que você é um perigo para ele. Aqueles que são cheios do Espírito Santo é uma ameaça para ele. Então ele faz de tudo para que você não se encha de Deus. Essa que é a grande verdade. Mas você, mas eu prego a palavra de Deus. Eu louvo, eu canto. E aí, e daí? Você faz isso só por costume, por tradição. Já virou um simples religioso. Você não faz isso porque é cheio do Espírito Santo, não. Se você fosse cheio do Espírito Santo, cada vez que você louvasse, cada vez que você pregasse, você via as almas se convertendo, você via os homens se rendendo aos pés do Senhor. Então por que isso não acontece mais? Você não vê mais isso? Você prega, você louva, mas você não vê almas se convertendo ao Senhor. Pessoas vindo, quebrantadas, com espírito e corações quebrantados diante de Deus, aceitando a Jesus. Por que isso não acontece? Por que no nosso dia está tão escasso isso? E, no entanto, você abre a boca e diz que prega. Prega, sim. Eu não duvido que você pregue, não. Agora, prega vazio. Prega que conhece a palavra, já decorou a palavra, mas não tem unção nenhuma em você. Essa aqui é a grande verdade. Eu estou falando isso direcionado por Deus. Não fique com raiva de mim, não. Fique com raiva. Se você quem ficou com raiva, vá ter com Deus. Porque é Ele que está mandando eu lhe dizer. Você hoje é vazio. Você não tem nada de comunhão com o Senhor, nem tão pouco profundidade com Ele. Por quê? Você não é selado com o Espírito Santo. Se for selado com o Espírito Santo, eu volto a dizer, quando você pregasse, quando você louvasse, você veria almas se rendendo ao reino de Deus. Homens e mulheres se arrependendo. Então, se isso não acontece, mesmo você pregando e louvando, ou seja lá fazendo, seja lá mais o quê, e você não vê conversão em massa, então é sinal que você não tem o selo de Deus. Você está fazendo tudo em vão. Essa que é a grande verdade. Se você, volta a dizer, ficou com raivinha, então vá perguntar para ele. Vá ter com ele, não é comigo não. Eu apenas sou vaso como você é. Isso é, se você quiser ser, então vá ter com ele. Vai indagar a ele por que você prega, você louva e os homens não se convertem. Não há conversão, não há arrependimento. Vá ter com ele, tá ok? Que o Senhor nos abençoe, nos livre e guarde todo mal. Que o Senhor tenha piedade de nós. Fiquem todos com Deus, que o Senhor nos abençoe, nos livre e guarde todo mal e nos mantenha firmes e fiéis nos seus caminhos e na sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém.